VTube, compartilha com a gente qual foi a causa, né, que o seu filhinho estava internado e, graças a Deus, recebeu alta. Então, bora assistir o vídeo. E se você também é fã da VTube, deixe seu like, escreva seu comentário e se inscreva no nosso canal. Estamos chegando em casa. Oi, gente, vim aqui falar um pouquinho com vocês, principalmente sobre o diagnóstico. Quando eu tava vivendo tudo no turbilhão, eu achava que assim que eu chegasse em casa com o Ravi, eu ia querer fazer um vídeo longo, explicar pra vocês o diagnóstico e até um alerta pras mães, tudo, no feed. Mas agora que eu tô vivendo o momento com ele aqui, eu não me sinto pronta pra isso, ou preparada, ou talvez eu nunca queira fazer esse vídeo. Então acho que eu vou fazer só esses stories, vou deixar um destaque pra quando alguma mãe quiser ver ou entender o que aconteceu. E pra vocês também, eu sei que existe uma curiosidade também, e não acho que isso é anormal. A curiosidade não me incomoda, o que me incomoda é as pessoas que se pagam de médico e acham que sabem o que aconteceu, joga no Google o que é e acha que sabe a causa, sabe tudo e não tá vivendo aqui, isso sim me incomoda. Mas eu ia dar um minuto, aí eu cortei. Eu tô vivendo um estresse pós-traumático. Eu faço terapia, eu tô passando psicólogo, enfim, tudo. Mas eu tô vivendo um estresse pós-traumático, então eu ainda tô com muita ansiedade, o que é esperado, não é anormal também. Então o Ravi tá ótimo, o Ravi tá bem em casa, tá mamando bem, mas eu ainda não tô bem, né? Eu ainda não consigo dormir, eu não consigo comer, eu emagreci mais de 10 quilos, ainda tá bem difícil pra mim, porque eu ainda tenho muito medo. Eu jurava que eu não ia chorar, que saco. Eu tenho muito medo ainda de acontecer alguma coisa. Eu tô com um alerta em excesso. Olha, qualquer coisa. Se ele faz um ano, eu já acho que é alguma coisa por tudo que eu passei. É um pouco mais assustador que o normal, mas vai passar. Ainda tá dentro do esperado, do que eu poderia sentir. Então eu tô vivendo um estresse pós-traumático, com medo de viver isso de novo. E logo vai passar, né? O hospital, o Einstein, ele, com nossa autorização, claro, publicou uma nota, né, um comunicado de alta, de assessoria, enfim, e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. E eles publicaram com autorização, como eu disse. E assim, muita gente falou, nossa, mas não era raro? Então, a gente sempre falou com muita clareza, é raro para a idade dele, né? Enterocolite é muito rara para bebês a termo, bebês recém-nascidos que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é sim uma doença muito grave, inclusive eu tinha muito medo de contar o diagnóstico, porque eu sabia que muitas mamães já tinham perdido seus filhos, principalmente prematuros, com enterocolite. Eu tinha medo de postarem, falarem, perdi meu filho, isso aqui, isso me assustar mais ainda, sabe? Vivendo aquele turbilhão, que é a enterocolite necrosante, né? Que muitos bebês passam, muitas mães já viveram isso e pode virar um caso cirúrgico, perfurar o intestino, enfim. O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia, não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. Então a gente ficou por um fio, sabe? A gente rezava todos os dias porque a qualquer momento poderia acontecer uma situação pior de perfurar, porque ele teve todos os sinais radiológicos, os exames de que era grave, de que poderia piorar. A gente não sabia se era uma linha tênue que estava subindo, piorando, ia descer, ou se ia só subir e piorar cada vez mais e poderia perfurar. Então foi muito assustador. Vi também algumas pessoas que jogam no Google e acham que o Google diz tudo. Nossa, mas poderia ser falta de oxigênio do parto que causou isso nele. Sim, muitos bebês, principalmente prematuros, quando falta oxigenação, tem hipóxia, entre outras causas, pode sim faltar oxigênio no intestino e causar uma enterocolite. Como eu sempre falei, não é o caso do Ravi, não teve nada, absolutamente nada a ver com o parto. O Ravi nunca teve uma falta de oxigenação no sangue, a saturação nunca baixou e também
Não teve nada no parto, não teve hipóxia, não teve falta de oxigênio. As pessoas confundem o desconforto respiratório que ele nasceu com o coração desacelerar, ter uma hipóxia, faltar oxigênio pro bebê quando ele nasce mesmo, sabe? Isso ele não teve. Ele tem nascido com desconforto, gente, mães com cesárea agendada, o bebê nasce, ele acabou de nascer, às vezes ele não sabe como respira, ele nasce com desconforto para respirar mesmo. O dele não foi um caso de falta de oxigênio ou algo que poderia desencadear, até porque se fosse, os sintomas apareceriam logo em seguida ao do nascimento, né? Ele não conseguiria fazer um cocô, talvez, ou teria uma hemorragia ali ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida. O Ravi foi apresentar com 15 dias de vida, depois de muitos cocôs bem efetuados e uma vida super plena e maravilhosa em casa. Então não teve nada a ver com parto, foi descartado logo no início. Os médicos, tá? A internet. É até ridículo ter que explicar isso, porque eu já falei várias vezes, né, que não teve a ver com o parto. Parece que as pessoas querem me magoar para que eu me sinta culpada pela via de parto que eu escolhi. Mas não, gente, não teve nada a ver mesmo, graças a Deus, porque senão eu estaria me culpando mesmo. Talvez eu nem estaria conseguindo ter condições de estar aqui falando, estaria muito mais doente, psicologicamente, mentalmente, tá? Bom, e aí ele teve um caso de enterocolite. De início, o caso mais grave de enterocolite é uma enterocolite infecciosa, né, que é causada por uma bactéria, um vírus, um parasita, algum bicho. Então a gente precisa descartar essa enterocolite infecciosa. Os exames dele nunca demonstraram que foi uma infecção. O PCR nunca subiu, o hemograma nunca teve alterações significativas, nenhum dos exames que foram feitos tinha, apenas o raio-x. O raio-x dele sempre foi caótico no abdômen, sempre teve um monte de coisa grave, assim, para uma enterocolite. Então, só que a gente não poderia correr o risco de ser um infeccioso, porque ele é o que realmente mata. A enterocolite mata mais quando é infecciosa. Então, conforme ele foi respondendo a tudo, né? Os exames foram mudando algumas coisas, o antibiótico também que ele tomou, entre outras coisas, foram dando alguns sinais, aonde, quando o raio-x vai melhorando, fez ultrassom também, aonde estava inflamado no intestino, com pessoas especialistas, gastropediatra, radiologistas e minha pediatra, entre outros, uma equipe excelente de médicos. Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Ricardo, que é o gastro agora do Ravi, a doutora Ruth, que fez todos os exames, que ela é, assim, mágica, obviamente, a Paula, nossa pediatra, que eu já agradeci ela ontem. Então, assim, no final das contas, chegamos à conclusão que pode ter tido um quadro infeccioso, mas o PCR nunca subiu, então eu como mãe, tá, os médicos nunca me falaram isso, eu como mãe não acredito que foi infeccioso, mas mostrou que ele tem um quadro alérgico. Então, existe uma condição que é a enterocolite ser induzida por uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, chegou à conclusão que ele tem alguma alergia severa. Então, provavelmente, a enterocolite foi induzida por uma alergia severa que atacou o intestino dele. Então, ele tem uma alergia, por exemplo, ao meu leite, né? Ele estava amamentando. Era uma alergia muito forte, provavelmente uma PLV. Não dá pra saber ainda de qual proteína do leite, ou se foi a ovo, ou se foi a castanha, que são coisas que dão muita alergia e que eu comi demais no período em casa. Mas alguma coisa desencadeou a enterocolite, que é uma situação muito grave que a PLV pode causar. Então, a PLV não é uma alergiazinha básica, não. Tem, sim, quadros muito tranquilos de PLV, mas tem quadros muito perigosos, como foi com o Ravi. Então, eu, mãe, acredito que foi a alergia que induziu, mas pode, sim, ter sido uma coisa cruzada ali da alergia com o infeccioso, por ter chegado ao ponto de ser tão grave. Não dá pra saber, tá? A gente nunca vai confirmar isso, vai entrar no intestino dele, ver a bactéria lá, até porque não tem como fazer exames invasivos com o intestino